do PIB potencial, Felipe. Mas aí a gente tem outros pontos também importantes ao longo desse dia, porque tivemos a divulgação do CPI, né, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, abaixo do esperado. Inclusive o mercado reagindo, reforçando apostas de corte de juros lá nos Estados Unidos em setembro, talvez até uma segundo movimento de corte em dezembro também. Eu queria entender um pouco da sua visão, porque está numa trajetória descendente, está uma pressão ou está uma percepção de que o juro vai cair. E a gente aqui nessa discussão de como que as questões lá do exterior, lá dos Estados Unidos, impactam nas nossas questões domésticas por aqui também. Como que está a sua visão sobre esse cenário todo, sobre todas essas movimentações, Dumas? Veja, vamos colocar um ponto do lado geopolítico. Veja, a inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, ela está mais pegajosa. É aquela coisa, estamos correndo a última milha. O que é a última milha? Veja, a inflação caiu de 3,4%, caiu de 10%, se eu não me engano, 9%, 10% nos Estados Unidos. O Jerome Powell ficou behind the curve, ficou atrás da curva, achou que o problema era transitório, até que não foi transitório, correu para subir a taxa de juros, coisa que o Banco Central correu atrás mais rápido, e por isso que nós não tivemos tanta inflação quanto tiveram os Estados Unidos, há de se levar em consideração. Então, veja, não foi o executivo que conseguiu reduzir a nossa inflação, foi o próprio Banco Central. Vamos colocar quem é culpado e quem não é culpado. Foi a independência, a autonomia do Banco Central, o que todo mundo reclama que a taxa de juros está alta. É por isso que a taxa de juros é alta e a nossa inflação caiu. Não foi por outro motivo, não. Mas vamos voltar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão com uma taxa de inflação de 3%, e o objetivo deles é cair para 2%, é aquela última milha. Só que pelo lado geopolítico, veja, você tem a guerra da Ucrânia, você tem o problema do Hamas com Israel, você tem o problema da China com Taiwan, você tem o problema da China brigando com os Estados Unidos. Então, muitos países, tivemos a pandemia, muitos países acabaram percebendo que eu não posso confiar só num único país, como China ou Rússia. Então você acaba fazendo onshore, fazendo em casa, fazendo nearshore, por isso que o peso mexicano apreciou, e fazendo friendshore. Não dá para confiar em cara como Putin. E isso você acaba não comprando, ou seja, utilizando novas cadeias produtivas que profanam as vantagens comparativas, ou seja, você acaba pagando um pouquinho mais caro. Vou fazer um pouco em casa. Não posso fazer tudo em casa porque eu também estou sujeito a um civil unrest, um problema de 8 de janeiro, um problema de pandemia, então vou diversificar. Quando eu diversifico, toda aquela história de administração de estoque dos japoneses just in time acabou, porque eu não posso confiar. Veja, com a guerra do Hamas e Israel, os Houthis impediram a passagem no Mar Vermelho. Para você passar pelo canal de Suez, você tem que dar volta pelo Cabo da Boa Esperança. São 10 ou 15 dias a mais para vir as coisas da Eurásia. Isso custa mais caro. O carrego de estoque fica mais caro, o custo de transporte fica mais caro. Então, a inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, fica mais pegajosa. Então, você precisa tomar cuidado, claro, não pode dar muito antibiótico, senão o paciente morre. Mas por isso que é difícil você conseguir trazer a taxa de juros, ou melhor, a taxa de inflação, rapidamente para 2%. E outra coisa, o bom Banco Central é aquele que não responde à inflação. É aquele que responde a indicadores antecedentes da inflação. Porque se a inflação já veio e eu vou tomar uma atitude, perdeu. O teu objetivo é evitar a inflação. Todo mundo sabe que eu tenho que subir a taxa de juros. Mas se a inflação já veio e não é mais um choque, você errou. Você errou.
Então, por isso que muitas vezes a gente vê, por que o Banco Central não abaixa a taxa de juros se a inflação está quieta? Sim, voltando um pouco para o Brasil, mas as expectativas inflacionárias estão postando que para 2024, com uma meta de 3, a inflação é 4,02. E a mesma coisa, de 3, se eu não me engano, é mais alto do que 3 para 2025. Então, veja, os agentes econômicos são racionais. Se eu estou vendo que os agentes econômicos esperam uma inflação mais alta, eu, no meu plano de negócio, eu vou colocar uma inflação mais alta. A hora que eu coloco uma inflação mais alta, a profecia se autorrealiza, a inflação acontece. Então, eu tenho que manter os juros mais altos, principalmente, graças a Deus, já paramos. Com a verborragia do governo, o câmbio foi para 5,70. Vamos ver o impacto que isso vai trazer no preço de commodities aqui no mês de junho, quando vier a inflação. Mas caiu para 5,40. Sim, caiu para 5,40, mas era 4,85. 4,85 para 5,40, você tem uma depreciação cambial que afeta a inflação aí. Então, resumindo, eu acho que essa última milha dos Estados Unidos, ela está pegajosa. É complicada porque o tabuleiro geopolítico, que eu sempre falo, ele mudou. Não fazemos mais just in time. Não compramos mais, não utilizamos as cadeias produtivas mais baratas, mas sim as mais confiáveis, as mais próximas, mesmo que eu compre insumos mais caros. E esses insumos mais caros acabam colocando uma tampa, ou melhor, um piso na queda de inflação mais rapidamente. Então, a gente tem que olhar a inflação pelo lado geopolítico também. A inflação no mundo, por isso que Jerome Powell falou, desculpa falar aqui, mas ele falou, vai ficar higher for longer, vai ficar mais alto por mais tempo. Aqueles que acham que a taxa de juros vai voltar para zero, como era nos anos 2000, 2010, etc., pode esquecer. Não vai ficar em 0,25, não vai ficar em 1, não vai ficar em 2. Deve parar nos 3,5 daqui a 2 anos, etc. Gente, aí você pensa, 3,5% ou 4% com uma dívida pública de 122% do PIB, é um custo de carregamento maior. É um custo de carregamento maior se os Estados Unidos não crescer taxa de juro real por crescimento econômico, que é a dinâmica da dívida pública, e continuar com déficit primário, que é o Trump e o Biden provavelmente vão fazer, todo mundo quer aumentar gasto e aumentar tributação, mas aí é complicado você fazer, vamos ver o que vai dar. A dívida pública começa a subir. Dívida pública começa a subir, isso não é um bom call para moedas de mercados emergentes, porque a taxa de juros não cai, a curva de juros estipa e você acaba comprando título público dos Estados Unidos. Isso eu não estou falando para hoje, não estou falando para amanhã. Estou falando que a tendência não é amiga das moedas de mercados emergentes. Porque países como os Estados Unidos e alguns da Europa, que tinham um nível da dívida pública alta, não tem problema, porque eu estou renegociando, estou rolando essa dívida a uma taxa de juros a zero. Taxa de juros real quase negativa. Agora a taxa de juros real está mais alta que o crescimento econômico. Então, minha dívida PIB sobe, meu risco fiscal sobe, a curva de juros estipa. Curva de juros estipa, saio do mercado emergente, vou para dólar. Existe uma apreciação. Então, veja, se a gente fizer uma projeção para 2 anos, a gente fala, olha, não é uma alegria tão grande pensar que mercado emergente nós vamos ter uma apreciação cambial dessas moedas, Felipe. Mais desenhado que isso, só na lousa, professor. Agradeço muito sua participação, sua análise, sua explicação aqui pra gente. Obrigado, Dumas. Até a próxima semana. Uma ótima quinta para você. Obrigado, Paula. Obrigado, Felipe. Sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Roberto Dumas, economista, professor do INSPER, aqui com a gente. São